Começar? Após novos cálculos, a equipe econômica do governo federal já passa a admitir que o Brasil deve ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. As alterações feitas no projeto da reforma tributária apontam que a alíquota padrão no país deve ficar próxima de 28%. Entre os itens que mais pesam para o aumento do tributo estão a inclusão de carnes e queijos na cesta básica. A tramitação da regulamentação da reforma tributária está parada no Senado, aguardando o governo retirar a urgência constitucional do projeto. Então, aquilo que era uma expectativa, meu querido Guilherme Mendes, pode se tornar realidade. Podemos ter no Brasil o maior IVA do mundo, o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Guilherme Mendes, como é que explica isso para a nossa população? Explica pelo um problema que o governo tem, a sociedade brasileira tem, de investimento nas áreas sociais. O Brasil é um país que tem uma atividade econômica, um PIB, uma posição na economia global de muito destaque. No entanto, os índices sociais são índices que beiram países abaixo da linha do desenvolvimento. E esse desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades, o investimento em saúde, em educação, segurança pública, moradia, enfim, todas as carências que grande parte, ou a maior parte da nossa população enfrenta, infelizmente só vai ser combatido com investimento público. Não existe outra fórmula. As empresas, o capital privado tem a sua atividade principal, o lucro, e está correto, não é responsabilidade da iniciativa privada realizar equiparação e igualdade social. Essa é uma missão do governo. Igualdade social, igualdade de oportunidades se faz com investimento, se faz com gasto público de qualidade, se faz com geração de emprego, geração de renda, com investimento maciço em educação. É assim que acontece. Não existe almoço grátis. Para que a gente consiga equiparar os nossos índices sociais a uma relação próxima, minimamente próxima, oxalá o Brasil um dia tivesse nos índices de desenvolvimento humano a 8ª posição, como tem nos índices de desenvolvimento econômico. Não tem outro segredo. São anos e anos e anos e muito dinheiro público investido no modelo social. É isso que tem que fazer. E aí o dinheiro vem do imposto, Nelsinho, não tem como, não tem segredo. Quer dizer então, meu querido Davi Andrade, que é uma questão de escolha, né? Ou você cobra bastante imposto e entrega bastante serviço, ou você enxuga um pouco mais a máquina estatal e deixa mais por conta da iniciativa privada o desenvolvimento, enfim, e aqueles resultados próprios do mercado. Quer dizer então que se a gente vai ter o maior IVA do mundo, maior imposto sobre o valor agregado, o brasileiro pode começar a ter esperança de ter acesso à saúde pública de qualidade, à segurança pública. A gente vai ter, por consequência disso, uma melhora na qualidade de vida, uma boa prestação do serviço público, dos nossos políticos, dos nossos entes estatais, Davi? É uma esperança que a gente pode ter ou você não é tão otimista assim? Koba, eu vou lhe falar. Boa tarde a todos, Koba, os nossos colegas aqui de mesa, a grande audiência da Jovem Pan. Eu sou um crítico, quanto mais essa reforma tributária, para mim, foi a pior reforma que poderia ter sido produzida. E vou dizer por quê. Bom, batemos o recorde, né? Teremos o maior IVA do mundo, passando a Hungria, que é 27. Nosso IVA vai chegar a 28, 28,5. Essas são as estimativas que a gente já esperava que fosse assim, né? Essa reforma tributária, ela traz alguns, Koba, problemas estruturais, para mim, incorrigíveis, né? Primeiro ponto, o tal do IBS, né? Que é um imposto que é a junção do ICMS estadual com o ISS municipal, né? Você vai fundir dois tributos de competências diferentes. O ISS é do município, o ICMS é do estado. Você transforma ou transmite para um órgão federal, aliás, um órgão supranacional, né, que é esse comitê gestor, o dever de arrecadar esse tributo e partilhar esse tributo. Ao mesmo tempo, os estados e municípios fiscalizam a arrecadação. Veja a confusão, né? E uma alíquota teto de 26,5%. Que foi aprovada nesse PLP. Então, se essa alíquota teto de 26,5% for superada por uma alíquota efetiva, que é apontada como 28%, esses benefícios, né, fiscais que foram aprovados, vamos dar o exemplo da agroindústria, por exemplo, do setor do agro, que teve lá incentivo para insumos agropecuários, né, uma redução de alíquota. O setor vai reduzir. Um parênteses aqui, meu querido Davi. Você que, além de advogado, também tem conhecimento aí em específico sobre direito tributário mesmo. Sim. O setor do agro foi beneficiado ou vai sair perdendo com essa reforma? Foi, de certa forma, beneficiado com a inclusão, por exemplo, de carnes na cesta básica,
com a alíquota reduzida para insumos agropecuários, teve um benefício. É nesse ponto, Coba, que eu gostaria de centrar. Sim. Se o projeto for aprovado nesses termos, a alíquota efetiva, que é nas projeções do Ministério da Fazenda 28, essa alíquota efetiva vai ter que chegar a 26,5%, porque foi fixado um teto, né? E para chegar a 26,5%, o governo vai ter que mexer nesses benefícios, nessas isenções. Então, veja, o empresário que planejou seus negócios contando com aquela isenção ou com aquela redução de alíquota, daqui para frente, né, na confirmação, na transição desse modelo, pode ser surpreendido com a eliminação daquele benefício. Segurança jurídica. Esse é um dos pontos que a gente tem falado como crítica a essa reforma tributária. Agora, João Belucci, meu amigo, para além de todas essas explicações técnicas que nós já tivemos aqui, é um selo que pega muito mal para o Brasil, né? Quando se perguntar em qualquer lugar do mundo onde está o maior imposto sobre o valor agregado, lá em qualquer lugar do mundo alguém responderá, é no Brasil. O maior imposto do mundo é do Brasil. E esse título? Esse título a gente não precisava, né? Pois é, boa tarde, Kobayashi, todos os colegas e amigos aqui da mesa. A gente não precisava, mas os especialistas, assim como o Davi, já apontavam isso previamente. Ó, teremos o maior IVA do mundo. Isso já estava na legislação que foi discutida e aprovada nos diversos projetos. Infelizmente, o que a gente tem, na minha visão, é o tiro de morte na nossa já frágil federação, porque você unificou de tal forma na União que a gente já tinha essa federação falsa, onde os recursos eram enviados dos estados para a União, para depois a União devolver e não devolvia, né? Você tem estados deficitários, como São Paulo, Minas, né? Todo o Sudeste, Centro-Oeste e Sul são deficitários. Eles mandam muito mais para Brasília do que se devolve. Agora unificou ainda mais. E o Congresso aproveitou vários outros temas que estavam sendo discutidos para ir aprovando as alterações, né? A tal da regulamentação da reforma. Ou seja, a gente tem uma hiperconcentração na União, feriu de morte a nossa federação. O que eu lamento é que muita gente, inclusive da própria direita, apoiou essa reforma que já era dito que seria terrível para o Brasil e que não existe, na verdade, reforma para abaixar impostos, né? Para abaixar impostos. A reforma é sempre para aumentar. E até essa questão, o governo finalmente admite que vai ter o maior IVA do mundo. Isso já estava sendo dito por todos os especialistas da área. E agora você vai criar uma gigantesca insegurança jurídica, vai ter um monte de ação judicial para discutir isso. Verdade. Porque, em verdade, a gente não acabou com os impostos, né? A gente unificou, né? CBS, IBS, agora estão todos juntos, só que eles ainda existem. Falou, nossa, que reforma legal, vai diminuir o imposto? Não, vai só mudar o nome e vai aumentar a burocracia. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais demanda energia, horas gastas de trabalho, simplesmente para calcular o imposto. O governo te fala, ó, você deve imposto. Aí você fala, tá, quanto eu devo? O governo responde, eu não sei, você que tem que calcular. Tá, e se eu errar? Multa. Então, realmente é um manicômio tributário que vai piorar, viu, Kobayashi? Mas daí, isso que você chama de custo do cálculo do imposto, né, para se pagar corretamente o imposto, está dentro daquilo que se chama de custo Brasil. Correto ou não? Sim, correto. E um dos argumentos utilizados pelo nosso Congresso Nacional, meu querido Diogo da Luz, para essa reforma tributária foi justamente a diminuição do custo Brasil. Por quê? Porque um dos objetivos era a simplificação do nosso sistema tributário. E aí, como é que conjuga essas duas afirmações? Temos uma reforma tributária mais simples e, portanto, que vai diminuir o custo do Brasil, e temos do outro lado agora essas ações judiciais que estão prevendo nossos colegas João Belucci e Davi Andrade. Diogo, posso só fazer uma parte antes de você comentar? Eu só não entendi onde é que vai complicar. Eu acho que vai simplificar muito, porque grande parte das ações judiciais em área tributária questionavam o bis in idem. O que é isso para quem está em casa entender? Dentro de uma cadeia produtiva, muitas vezes o mesmo tributo era pago por aquele que comprava a matéria-prima e depois, de alguma forma, fazia ali a manufatura e transformava, e ele pagava, exemplo, ICMS quando comprava a matéria e depois pagava novamente quando gerava o produto. A reforma agora vai acabar com isso. Então, eu não vejo, de fato, aonde a reforma vai criar a potencialidade de mais ações e aonde vai complicar. Pelo contrário, vai simplificar. O Ministério do Planejamento, em 2023, fez um estudo dizendo que parte da sonegação fiscal no Brasil se devia não aos maus pagadores, se devia à complexidade do sistema. E, à época, eles estimavam que 500 bilhões de reais, 500 bilhões com B de bola, eram sonegados por ano. Então, de verdade, eu acho que é um alarmismo, uma fala catastrófica, achar que o IVA, que é o modelo adotado no mundo inteiro, vai dificultar a vida do empresário e do contribuinte brasileiro. Pelo contrário, não vejo de verdade aonde, até gostaria de saber onde é que vocês estão vendo que vai complicar.
Antes de passar para o Diogo, eu citaria alguns exemplos aqui que me vêm agora, você Diga falando lá. à cabeça. Por exemplo, a gente está vendo uma regulamentação da reforma tributária que quer colocar o carro elétrico no imposto seletivo, no imposto do pecado. Sim. Isso aí já vai gerar ação judicial. Por quê? Porque a regulamentação é lei complementar, mas teria que estar amparada por uma reforma constitucional da reforma tributária, que foi aquela do ano passado, que prevê que imposto seletivo é só para aquilo que faz mal para o meio ambiente ou para a saúde. E carro elétrico não faz nem mal para o meio ambiente e muito menos para a saúde. Ou seja, já vai ter um monte de ação judicial só nessa questão de constitucionalidade. Poderia citar outras mais. A gente tem agora a inclusão de carnes e queijos na cesta básica. E o queijo de soja? Tem ou não tem benefício? Outras discussão judicial. Assim, questões judiciais vai ter de baseada. Eu só lembrei de duas aqui em Agora, dois momentos. depois de fixados os parâmetros, o que atrapalhava o contribuinte não era a discussão judicial se ia um determinado produto entrar ou não, como é que ele ia ser tributado, era a complexidade do sistema, uma guia, outra. Agora isso vai acabar. Depois de feito esse debate, Nelsinho, a coisa vai ficar muito mais simples. Fala lá, Diogo da Luz. É mais ou menos o Estado dizendo para você o seguinte: eu te esfolava até a morte. Agora eu te mato com um tiro só. Então é muito melhor. Ainda bem que eu vou sofrer menos. E não é? Mas, e não é? Você não preferia? Claro. Que ótimo morrer, né? Um tiro. Levar um tiro. Paredão. Seco. Há quem goste. O que acontece é que o nosso sistema atual é realmente péssimo, talvez o pior do mundo. Se fosse para merecer uma nota, seria 1,5, quando muito. Esse sistema novo, pode-se dizer que ele é mais simples, sim. Merece uma nota 3,5, 4. Mas o problema é que ele traz duas coisas muito sérias. Uma, ele continua matando a galinha dos ovos de ouro, que é quem produz, porque o governo não gera riqueza. Ele tira a riqueza das pessoas. E ele vai continuar tirando a mesma quantia se não houver uma trapaça de última hora e aumentar um pouco mais. Mas vamos acreditar que seja a mesma quantidade, ela é muito grande. O segundo problema é que, como disse o Bellucci, tira a competição entre os estados. Esse projeto originalmente dizia que vai simplificar a tributação, mas cada estado e cada município poderá decidir qual o tamanho da sua alíquota, permitindo uma competição, e aqueles estados e municípios mais eficientes atrairiam mais pessoas. Acabaram com isso e vão criar, pasmem, uma comissão de 26 representantes dos 27 estados, porque conta também o Distrito Federal, para determinar como vai ser a distribuição desse dinheiro. Essa comissão vai ser quase do tamanho do Congresso Nacional. E, lógico, não vai ter bom senso. Isso é muito ruim. Agora, vamos para a quantidade. Se são 28,5 que eles estão estimando do IBS, mais o ICS, que dá o IVA. O IPP, não importa o que chama, fora os outros impostos, o Brasil vai estar na faixa dos países que mais cobram imposto. E hoje de manhã eu fiz um levantamento com a minha grande amiga Inteligência Artificial, que ajuda muito nessas coisas, e separamos os países em 5 categorias. Aqueles que cobram até 10% de imposto, de 10 a 20, de 20 a 30, 20 a 40 e acima de 40. Aí eu vi que os que mais cresceram do mundo são os que cobram menos de 10% de imposto. De outro lado, são os países árabes que têm muito petróleo e não mostram seus índices de pobreza e o IDH não é bom. Então, deixa de lado. Aí, o outro crescimento muito bom é entre 10 e 20, 4,7%, com IDH de 0,7, médio. Aí a gente vê entre 20 e 30, que a gente tem o melhor crescimento, 3,9, um bom crescimento, 3,9, com ótimo IDH, de 0,92. A partir daí, conforme vai aumentando a arrecadação, vai caindo o crescimento dos países. Isso na média dos 10 meses, os 10 países que mais cresceram nessa categoria. Sim. Então o Brasil vai ter que entender, se ele quer ficar na categoria dos países que vai crescer mais, reduzindo a carga tributária, ou se ele quer continuar na categoria dos países que menos cresce, aumentando a carga tributária. Agora eu quero voltar no assunto aqui de se complica ou descomplica essa nossa reforma tributária. A gente falava aqui sobre a simplicidade da redução, ou do resumo dos impostos em só dois, né? Que é o tal do IBS e o CBS. IBS é o ISS mais o ICMS. Desculpa essas siglas todas para você, mas é só para ficar muito claro. O CBS já é o COFINS e o PIS. Exato. A questão aqui, meu querido Guilherme Mendes, da simplificação é que ficou simples para quem paga nesse primeiro momento. Por quê? Porque você tinha um monte de boleto, agora você tem só 2 ali boletos, não é?
Simplificou na hora de pagar. Então, do lado de cá do balcão, parece que simplificou. Mas do lado de lá do balcão, para quem recebe, parece que o negócio está mais complicado, que é justamente essa segunda fatia da regulamentação em trâmite na Câmara dos Deputados, que discute justamente o quê? O tal do conselho, não sei se é conselho, colégio, do comitê gestor que vai gerir lá o tal do IBS. Antigamente, pagava ISS, caía na conta da prefeitura. Pagava ICMS, caía na conta do Estado. Agora você paga esses dois em um boleto só, mas cai numa conta X com um comitê gestor. Isso não é complicar? Explica para mim, meu querido Guilherme Mendes. Depende do lado que você está olhando. Como você bem falou, do lado do contribuinte é simplificar. O comitê gestor é a sala do lobby. Aí vai levar mais quem tiver um lobby. Isso maior. É bom? Não, isso é péssimo, mas hoje já acontece. E o Diogo falava lá de a guerra fiscal entre os municípios e os estados, os mais competitivos. De verdade, eu... Não falei guerra fiscal. Não, você falou qual foi o falei... termo? Concorrência entre Estados e municípios. E você porque os protetores do Estado insistem em dizer que a guerra fiscal, porque guerra tem uma conotação negativa, né? Concorrência. O Estado que cobrar menos tributos é o Estado que vai receber mais investimentos e, portanto, vai ter mais crescimento. Mais eficiente. Essa é a teoria. O Estado tem que ser eficiente, lógico. Incentivo fiscal. E na prática, o que aconteceu no Brasil foi o quê? Empresa fazendo leilão. Você me dá luz, me dá água, dá estrada, baixa o ICMS, aí eu vou. Se não, 200... Foi o que aconteceu. Quem lucrou foi o empresariado. Os estados não mudaram nada. Os estados que tinham... Como assim? Qual foi o estado de... Pergunte aos moradores de Camaçari, não agora porque está havendo a reinstalação de uma nova fábrica, não está na melhor fase. Se quando a Ford foi para lá, não melhorou a vida deles. Quando ela saiu depois... E agora que a BYD está se instalando lá, se não está melhorando a vida deles. Saiu? Pergunte a todos... Quando saiu? Pergunta para os do ABC aqui. O que mas acontece você acha que saiu? Você acha que saiu por culpa da concorrência? Ele não quer nem saber ele não está nem aí com a cidade, não está aí com nada. Ele mudou o imposto, baixou, estou indo embora. Vocês que fiquem aí, danem-se. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em diversas cidades. Ele não tem consciência social? Zero. Vocês que moram em Catalão, vejam que vocês não tiveram nenhum ganho com isso. O estado de Goiás não ganhou nada com isso. O jogo está indo na teoria do crescimento. O Brasil tem a 8ª economia do mundo. Não precisa crescer, precisa distribuir. O que a gente tem que olhar aqui, olha... O Brasil não precisa crescer. Mendes Guilherme. Não. Precisa gerar, nós estamos aqui na época ainda do finado Delfim Neto. Cresceu o bolo para depois dividir. Nós estamos esperando até hoje dividir. Eu fui olhar um outro Vai lá, viés. Conclui aí, Guilherme. Vou concluir. Fui olhar um outro viés. Os 5 primeiros em IVA no mundo. Olha aí o CDE. Dinamarca, Finlândia, Noruega e a Suécia. Será que eles estão tão mal assim? Mas será que lá tem saúde? Não comparar, né, Guilherme? 25, exato, não dá para comparar mesmo. Não dá para comparar um país daquele tamanho com a população. Não é população, você tem que comparar a qualidade do serviço, a qualidade de vida, a expectativa de vida. Vou te dar um dado, então, concreto. Então a gente tem Passa a bola, Guilherme. Vamos lá. Hungria, Dinamarca, Vou te dar um dado concreto. Aí, legal. Agora o Brasil vai querer cobrar o quê? 10, 12 para competir então com quem? Eu vou te dar um dado, Passa a bola para o Davi. Eu vou te dar um dado concreto. O Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo hoje, independente desse IVA. Já é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Há décadas. Em 30 países mais ricos do mundo, o Brasil é o 30º numa relação entre arrecadação tributária, PIB e o que entrega de volta para a população, Guilherme. Perfeito. O Brasil é o 30º. E aí, a solução, então, é não cobrar imposto. Não, o que você está dizendo que a solução é crescer o imposto. Não, a solução... É como se o problema resolvesse matando mais o doente, Guilherme. Pelo contrário, a solução o sujeito está morrendo, não vão dar mais remédio, vão matar de uma vez. É melhorar a qualidade do gasto, não é reduzir o imposto. E outra coisa, você falou de ações judiciais aí. Vai cair no colo do Supremo essa reforma tributária, sabe por quê? Porque o Brasil só sabe copiar o que não presta. O Brasil copiou um IVA da zona do euro, que é um tributo de estados unitários, Guilherme. A França é um estado unitário. O IVA serve para lá. Aqui não, nós somos uma federação, ainda que mentirosa, mas nós somos uma federação. Estão arrancando um pilar fundamental da federação, que é o poder do ente federado arrecadar e fiscalizar seu tributo. Estão arrancando dos municípios, estão arrancando dos estados e transferindo para um grupo de notáveis, né, que vai estar encastelado nesse tal comitê gestor. Estão acabando com a federação. Essa vai ser a mãe das ações judiciais. O que me chama a atenção é o nosso Guilherme Mendes, nosso progressista desse programa, defendendo ideias
liberais, né? Mas você é qual contra ideia os liberal? incentivos, é isso? Investir, Você é contra os incentivos fiscais? Que agora acabaram? Totalmente. Isso é uma ideia liberal, você está lendo Campos Neto. Não. Essa não é uma ideia liberal, essa é uma ideia de quem é contra o lobby. É seguidor do Paulo Guedes, nosso querido. A gente viu aqui que o IVA subiu em parte porque o setor da construção civil teve abatimento de 40%. A carne entrou e subiu quase um ponto percentual. Então é importante também o povo entender que esse IVA chegou nesses percentuais, não é porque o governo chutou aleatoriamente, foi porque os grupos de poder, de interesse foram lá fazer lobby. A carne entrou, sobe 1%. A construção entrou, sobe mais 0,5%. Ninguém tem almoço grátis. Não, e ó, o dado aqui é Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Pode entrar aí no Google, OCDE. Então lá o número dos IVAs. E o tal do Guilherme Mendes, entra onde aí? não importa se o IVA é 28, 28,5, 27. O que importa é a carga tributária total. Certo. E em carga tributária total, o Brasil está acima um pouco da média de muitos países da Europa. Da Europa Ocidental está acima da média. Veja bem, acima da Europa. Então, não importa o número do IVA, sim, que agora nós estamos descobrindo o quanto que nós cobramos de imposto. Essa é a realidade. E dizer que não precisa crescer um país como o Brasil, pelo amor de Deus. O foco não é crescer. E veja que você disse que os países nórdicos estão muito bem e também, aparentemente, não precisam mais crescer. Tomara, porque o menor crescimento nos últimos 10 anos, dentre essa categoria de arrecadação tributária é justamente dos países nórdicos que cobram mais de Peraí, Guilherme. Eles estão estagnando. Turma, vai lá, conclui o jogo da luz. Diogo, fala só uma coisinha. Nessa lista que você tem, onde é que está o Brasil no ranking da sonegação? Ele está em cima ou está embaixo? Fala, Diogo, e depois vai falar também o João Belucci, que está na fila. Vai lá. Nesses países que o Diogo falou, o cara que sonega imposto é cadeia. Aqui, sabe o que é? Refis, parcela em 60 vezes sem juros. Talvez você... Não acontece nada. Essa é a verdade, porque quem deve imposto são as grandes corporações. Vai você errar a tua declaração de imposto de renda, você já paga R$165 e você perdeu o prazo. Já começa por aí. E se você não sonega, sabe o que acontece com você? Nada. Você em casa já viu alguém ser preso por sonegação de imposto nesse país? Mas você faz a pergunta e sai falando, Eu tô até esquece da pergunta, mas me deixa responder. Diga lá, vai lá. Deixa eu responder, me cita um exemplo, a gente encerra a conversa. Esse levantamento não é por alíquotas de imposto, é o quanto com relação ao PIB. Não, eu tô falando de sonegação. Sonegação. Alguém corta o microfone pro Guilherme? Posso responder? Falar? Vai lá, Diogo. Obrigado. Esse levantamento é com relação ao PIB, o quanto os estados arrecadam. Independe de haver sonegação ou não. Eles tiram do PIB, no caso do Brasil, mais de 35% de tudo que é gerado do PIB. Então, mesmo que haja sonegação, é o quanto o Estado tira. A sonegação importa no final da conta? Não, claro que sonegação é importante, mas é outra discussão. É outra. O Estado tira isso. É só entender que quem paga mais. E quem não paga, não acontece nada. Meus amigos, agora são 14 horas e 27 minutos. Quem está na rádio vai para um rápido intervalo. Por aqui, João Belucci, você que está comigo assistindo de frente com o Guilherme Mendes, nosso professor, nosso combativo comentarista, nos ensina muito aqui, mas está dominando o programa. É quase que um monopólio. Mas vamos lá, meu querido João Belucci, eu quero saber o seguinte, diante daquela nossa discussão sobre a simplicidade ou não da reforma tributária. Antes o cara, ele pagava um monte de boleto, como eu falei, o ISS, um deles, mas ele tinha certeza que esse valor ia para o caixa da prefeitura e que ia retornar na creche para o filho dele, que ia retornar no posto de saúde do bairro dele. Agora esse dinheiro vai para Brasília. O cara que está no interior do Ceará, o cara que está no interior de Santa Catarina, está pagando um boleto que antes ia lá, às vezes para a agência bancária da própria cidade dele, do mesmo bairro, agora vai para alguém que ele nem sabe quem é, lá em Brasília, num comitê gestor, decidir para onde vai. E, às vezes, esse dinheiro que ele pagou não volta nem para o próprio Estado, meu querido Davi Andrade. Vai voltar para algum lugar mais necessitado, enfim, e aí vai ficar aquela história de uma cidade, um Estado sustentar o outro, que já é um velho debate nosso aqui. Meu querido João Belucci. Pois é, Coberto, você vê que o Estado em si ele é um grande esquema de pirâmide, na verdade, né? A pirâmide legalizada é o Estado. Ele pega nosso dinheiro para entregar péssimos serviços. A gente vê que agora, com essa reforma, unificando tudo na União, hoje a chave do cofre da União estará com Haddad e Lula para distribuir os recursos conforme lobby. Na própria aprovação da reforma, nunca se viu o Congresso Nacional tão cheio. Todos os setores estavam lá fazendo o seu lobby, que até é legítimo, mas lá estavam buscando o seu setor ser menos prejudicado com a reforma. A gente tem essa aprovação agora.
o dinheiro na União para distribuir para os estados e municípios, que vão ter que falar com o Pires na mão cada vez mais, mata a nossa federação de uma vez por todas, só que agora a gente só tem 2 nomes de imposto, olha que legal, e ainda tem o imposto de renda, ou seja, você compra algo, você paga imposto, você vende algo, você paga imposto, tudo que você faz, você paga imposto para péssimos serviços, e o Brasil arrecada muito dinheiro e entrega muito mal. Você vê, a gente tem verbas carimbadas para saúde e educação, por exemplo, que são gigantescas, mas a nossa saúde e a nossa educação são ruins. Então, assim, foi uma reforma horrível. Lamentamos que a oposição não teve força para barrá-la. E agora, como o Davi colocou, vai tudo cair no Supremo. E a tendência pode ser que no Supremo aumente ainda, na medida em que os nossos ministros gostam de dizer o que o país tem que fazer, né? Pôr a sua opinião pessoal e ideológica nos temas. Então, pode ser que chegue no Supremo e aumente ainda a carga tributária, lamentavelmente. Pediu, Davi Andrade. Essa questão da simplificação dessa reforma tributária é outro mito. É um mito. Essa reforma tributária, ela trata basicamente de 5 tributos, né? O PIS e COFINS, no âmbito federal, contribuições que já são arrecadadas pela Receita, muito simples a unificação. Os tributos são espelhos, só mudam a alíquota. O PIS e COFINS é exatamente o mesmo tributo, só mudam a alíquota. Fácil a junção. Agora, nós estamos falando de ICMS mais ISS, que vira o IBS, e o imposto seletivo, né? Imposto do mal, né? 5 tributos. 5 tributos. Nós convivemos hoje no Brasil com mais de 90 tributos. Onde está a simplificação disso? Que simplificação que é essa? Nós estamos falando de 5 tributos contra mais de 90. Quem que está falando de simplificação num sistema desse? Ah, não, são os impostos mais importantes. Mas e daí? E o imposto de renda? E a contribuição social sobre o lucro? E as taxas? E as contribuições de melhoria? E o IPTU? E o ITCD? E por aí vai. Então não tem simplificação. Outra coisa para finalizar. O período de transição vai ser longuíssimo. Nós vamos conviver com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. Tem que ter 2 cérebros. Fala para o empresário que isso é simplificação. Ele te mata. O empresário te mata. Que simplificação? Vamos colocar até 2033 2 sistemas tributários em paralelo. Tem que ter 2 cérebros, Fala não, isso pro contador, fala isso pro fiscal. Tem que ter 2 contadores também. Ô, meu querido Guilherme Mendes, eu quero saber o seguinte, você já falou que você é contra a ideia dos incentivos fiscais, por alguns assim chamados, e para outros chamados de guerra fiscal, que deveria ter uma uniformidade entre os tributos. E você é contra também a inserção da carne e do queijo na cesta básica? Kobayashi, essa é uma boa discussão, porque o motivo que levou à inserção não foi propriamente a preocupação do consumo de proteína pela população de baixa renda. Então, você tem uma grande diferença para você que está em casa entre um determinado tipo de carne e o tipo de carne consumido pela maioria do brasileiro. Tanto é que virou motivo de meme, de chacota, a fala do presidente quando ele falou que todo mundo ia comer picanha. Não come picanha e, quando muito, come pé de frango, braço e tudo mais. Então, você colocar no mesmo balaio a carne nobre, o wagyu, ou então, esse não porque é importado, ainda vai pagar mais imposto, você tem que pagar ainda mais. Ou você colocar a carne nobre de 100, 150, 90 reais, da mesma comparação com o frango, o pé de frango, a asa de frango, eu acho que isso é um erro enorme. Até porque grande parte da população tem sim dificuldade em acessar a proteína, seja ela animal ou seja vegetal, como você bem falou lá, o queijo de soja, enfim. De modo que eu acredito piamente na diferenciação tributária como mecanismo de se corrigir injustiças. Nesse caso, caberia-se sim a um determinado colegiado discutir e balizar com a própria indústria da carne que tipo de imposto e que tipo de carne deveria ser taxada. Agora, você cobrar o mesmo imposto de uma carne de 100, 150 reais o quilo, daquela carne que custa 4, 5 reais, que é o que hoje em dia a população consome, eu acho um erro enorme. Então, sim, o que aconteceu foi o lobby dos produtores de carne em tirar. Então, quer dizer, você que vai fazer um belo churrasco com uma bela picanha a 150 reais, vai pagar menos imposto. E o do cara lá que vai comprar, coitado da asa de frango, ou vai comprar salsicha, sei lá o quê, para poder levar um pouco de proteína para casa da família dele. É esse o Brasil que nós vamos conviver. Tem outro mito aí. Eu acho que o nosso querido Guilherme Mendes está se convertendo ao liberalismo econômico. Não, pelo contrário, porque os liberais são contra utilizar a alíquota tributária como meio de comparação. Só falta agora, Kobayashi, ele se 30 segundos para cada, vai lá, fala. Só falta ele se insurgir contra o projeto Mover, que o governo fez destinar 19 bilhões de reais em incentivos para a indústria automobilística, para ela fazer o que ela sempre disse que ia fazer. Automóveis um pouquinho melhores. Mas está errado, super errado.
o governo Lula acabou de aprovar. Não é o Lula, né? 19 Todos, bilhões. Todos. Porque a indústria automobilística no Brasil é onde você tem um dos lobbies mais poderosos. E, aliás, o pior, porque é um lobby desonesto, que ainda fala que o problema vai gerar emprego. Você vai para as plantas dos carros hoje, você toca uma fábrica com 50, 60 funcionários. Qualquer salão de cabeleireiro gera mais emprego. Mas para esse setor não tem nada. Agora, para a indústria automobilística, tudo. Vai lá, 30 segundos para o Davi. O presidente não falou que a picanha ia ficar mais barata? Sim. Então, ele tinha que colocar na isenção mesmo, porque a carne já não é tributada, gente. É outro mito. PIS e COFINS não tributa carne, poderia, ICMS não tributa carne. Poderia tributar agora, era o momento, claro. Mas ele não está falando que a carne tem que ser barateada? Não. Cadê o discurso? Mas pera um pouquinho. Veja, a carne, só um minutinho, Guilherme, a carne já não é tributada. Ao passar para a reforma tributária, tributando, o preço vai subir. Era grande chance de tributar. A proposta não é essa, de não tributar, de diminuir a presa da picanha para todo mundo tomar uma cervejinha e comer a picanha? Não, mas você está dizendo que a precificação depende só do tributo. O tributo já não incide hoje, não é só Guilherme. Isso, ok. O tributo já não incide e a carne pode baratear, apesar de ser tributada. Ou não pode? Bom, aí... Ou não pode? Eu não Vai, fecha, o João Belucci. Só para fechar, essa ideia de conselho, né, é uma ideia de esquerda que você sequestra o poder de decisão dos estados. Isso se aplica, existem esses conselhos nas empresas, agora nos estados e agora na União, é sempre tirando o poder de decisão da população. Então, mais uma vez, a população sai prejudicada e você tem um grande cofre na União Federal para os estados e os municípios ficarem lá com o pires na mão. Isso aí. Mas os governadores todos aprovaram, gente. Eu não sei onde é que vocês estão vendo o problema. As bancadas aprovaram. Inclusive de direita lá, exatamente. Então, será que é tão ruim para os estados assim? Ninguém foi lá defender o seu interesse? Não, mas tem uma diferença chave. Questão do cofre. Tem uma diferença chave. Desde o início, esse projeto previa, como eu disse no começo do programa, que estados e municípios teriam liberdade de definir as suas alíquotas. Então, era uma simplificação, não a melhor coisa, mas pelo menos dava direito dos estados se mostrarem mais eficientes e cobrarem menos impostos. De repente, um passe de mágica, isso sumiu e virou tudo a mesma coisa para o Brasil inteiro e distribuição decidida por esse tal de comitê. Aí vai estar o grande problema. Isso é socialismo na veia. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando esse tema, teremos desdobramentos, naturalmente. A gente vai repercutir aqui no Linha de Frente.